Olá, amigos do Clube da Transformação. Estamos aqui nesse lugar mágico que é o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E estou aqui hoje com a minha querida amiga Priscila Nunes, mais conhecida como Pri Nunes, a autora desse livro maravilhoso aqui, ó, Transpira, Respira, Inspira, uma coautora, né, e editora, e ela é produtora também, é muita coisa, e corredora também, não é isso, Pri? Corredora, exato. E aqui diz, ó, histórias de corrida e vida para você se inspirar, coletânea de coautores, corredores amadores. Primeiro, gratidão por ter me trazido esse livro, que ele é lindo, gente, olha, é todo colorido, é maravilhoso, é muito bem feito, e eu achei o máximo esse título, Transpira, Respira, Inspira. De onde surgiu essa inspiração, Pri? Bom, o Transpira, Respira, Inspira, ele surgiu na verdade de um sonho, né, de uma atividade espiritual, alguns chamam de projeção astral, enfim, não importa muito o nome, mas foi um sinal que eu recebi durante um sonho de começar dentro da editora a desenvolver livros de coautoria e nesse caso em específico voltado para atletas, porque a gente vê muitas pessoas falando sobre o benefício que a atividade física faz na vida de uma pessoa e eu fui muito beneficiada. Eu escrevi o livro de um grande corredor que foi o Hugo Farias, comecei a fazer corrida por conta desse primeiro livro e depois entrei no mundo da corrida e conheci um monte de gente louca que corre um monte e acabou vindo esse sonho, essa missão de escrever livros de coautorias de atletas. E quando o projeto já estava avançando, estava amadurecendo, isso foi mais ou menos em setembro de 2024, eu estava aqui correndo no Ibirapuera, quando já tinha ali o primeiro cliente do livro, que eu também tive a oportunidade de correr aqui com ele no Ibirapuera, e daí eu entendi que como o livro ele seria gravado a partir de um podcast, seria interessante que eu tivesse um storytelling, uma estrutura. E correndo eu fiquei pensando como que poderia ser essa estrutura, quais seriam as perguntas que eu ia fazer para as pessoas que seriam entrevistadas. E daí, se você entra É interessante porque no próprio livro as pessoas contam que quando a gente entra nessa corrida, nesse estado de flow, a gente se conecta muito com Deus. Então, muitas pessoas aqui relataram dessa conexão que acontece com o divino no momento da corrida. E daí ideias começam a surgir, do mesmo jeito que a gente que está mais para esse lado espiritualizado está mais habituado a entrar na conexão com o divino com uma meditação, com uma respiração, com algum evento, alguma cerimônia, alguma celebração, o pessoal da corrida entra em contato com o divino correndo. E estava eu aqui correndo nesse templo lindo que é o Ibirapuera, quando vieram essas palavras, né? O transpira, que é de fato quando a gente soa, né? O que significa cada gota de suor. O respira, que são as decisões que a gente toma para de fato encaixar a corrida na nossa vida. E o inspira, que é a inspiração. Então, quando a gente pratica exercício físico e adquire o hábito de postar, de divulgar, de mostrar que a gente está fazendo isso, a gente acaba inspirando muitas e muitas pessoas. Inclusive, há alguns meses atrás, veio, né, no meu Instagram ali a história do nascer do sol. Eu comecei aleatoriamente, eu nem sempre postava sempre que eu corria, mas aleatoriamente eu comecei a postar o sol nascendo e virou uma febre. O pessoal começou a adorar e comentar e outras pessoas começaram a postar o nascer do sol porque eu estava postando e, enfim, isso foi virando uma corrente do bem. E eu sei que, né, hoje muitas pessoas, por exemplo, apreciam o nascer do sol porque eu comecei esse movimento. Então, de uma maneira totalmente natural, a gente acaba sendo inspiração para muita gente em várias áreas da nossa vida, e inclusive quando a gente está praticando atividade física. Eu sempre digo o seguinte, Pri, a gente, querendo ou não, já é inspiração para as pessoas. Seja uma inspiração boa ou inspiração ruim. Consciente ou né? inconsciente. Uma pena que hoje ainda no mundo que dá mais audiência ainda são inspirações inconscientes. Né? Mas o que a gente busca fazer aqui até no Clube da Transformação é isso, é através desse podcast aqui do Sucesso Consciente, que a gente está gravando esse mini podcast aqui hoje, é exatamente trazer pessoas que vivem esse sucesso consciente, que são inspiração consciente para a vida das pessoas, para que a gente possa ser esse canal. E a gente nunca sabe quem a gente vai atingir. Né? Então você vê um simples pôr do sol, que para você é uma coisa simples todo dia, as pessoas não têm noção do que é, né? Ver o sol nascer. Né? E tem gente que fala assim, ai, mas é porque se eu morasse na praia e ver o sol nascer, o sol nasce em todo lugar, meu querido, não precisa morar na praia só não. Exato. Né? Onde você estiver, o sol está nascendo, e ver o sol se pôr também ajuda a melhorar também toda a nossa biologia, né? Eu gravei com uma da minha nutricionista também, a Odisseia, e ela falou exatamente isso, é um grande benefício quando a gente olha o sol nascendo e vê o sol se pondo. O corpo entende que o dia já começou e o corpo entende que o dia está terminando e começa a fechar, né? Então a natureza, acho que ela tem esse papel aí também, né? Exato. E por falar em papel,
Pri, eu gostei muito do que eu falei aqui desse conceito do transpira, respira, inspira. E como que uma pessoa que não é corredor pode usar esse conceito de repente na vida dela, você acha? Olha, eu acredito que em muitos momentos a gente tem momentos de transpiração, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. É claro que quem pratica atividade física acaba transpirando de uma maneira mais consciente, mais provocada. Mas sempre acabam surgindo experiências na vida que fazem a gente transpirar. E daí a gente volta para o movimento de consciência mesmo, de observar o porquê que isso está acontecendo, que emoções que isso está gerando, porque a transpiração, ela não vem para deixar a gente desesperado, para deixar a gente, enfim, querendo controlar as coisas ou querendo fazer do nosso jeito. Ela vem para mostrar para a gente alguma coisa que a gente não está vendo. E daí a maneira como a gente reage à experiência é o que determina o resultado. Então, acho que essa é a parte da transpiração aí na vida. E a respiração, para mim, está muito voltada à decisão. Decisão. Tudo na vida começa com uma decisão. Então, muito antes de fazer, de agir, a gente decide ser, a gente decide se tornar aquilo que a gente gostaria de ser. Então, a gente também pode aplicar isso. E a inspiração é isso que você falou. A gente inspira muitas vezes inconscientemente. A gente nem sabe como que a gente inspira as pessoas. A gente só vai fazendo, muitas vezes por intuição, porque é bom pra gente, e quando a gente está aberto a compartilhar, e eu entendo que não é ainda todo mundo que tem essa abertura para compartilhar, esse merecimento, ainda existem muitos bloqueios. É claro que você sofre críticas, é claro que você tem o lado bom e tem o lado ruim, e você precisa aprender a passar por esse processo, mas quando você está aberto a compartilhar o que você vive, isso acaba se tornando inspiração. Você é uma grande inspiração para muita gente, porque você compartilha o seu dia a dia, as suas ideias, os seus ideais, os seus valores, e isso acaba inspirando muitas pessoas. Oh, gratidão, querida, gratidão por me considerar aí uma inspiração, e gratidão também, aproveito para agradecer publicamente que você foi uma das pessoas que me ajudou, estava no movimento já de botar a cara, né, que o pessoal da Bota a Cara aí do Marcos Strider estava já me apoiando, mas eu, tipo assim, eu postava stories 2 dias, um monte, aí depois eu passava 4 dias sem postar, uma semana sem. Aí a Pri viu que eu postei aqui no dia que eu estava em São Paulo, eu postei tipo um vlog que chama, né? Eu acho que é isso. Eu postei tipo da semana inteira. Eu falei assim, olha gente, nos últimos 10 dias aconteceu isso. Aí ela me mandou uma mensagem, olha, viu? Porque ela fala assim, viu? Quando ela fala viu, é que ela já vai te provocar com alguma coisa. Viu? Olha, ficou muito legal, nossa, você comunica super bem, tudo mais, esse seus stories aqui, excelente, tudo mais. Agora eu lanço um desafio para você. Ao invés de você fazer acumulando 7 dias, faz todo dia, né? Então eu lanço o desafio de você fazer 7 dias, todos os dias. Aí eu respirei, né? Transpirei primeiro, respirei, peguei a inspiração e falei assim, tá bom. Aí eu olhei e eu achei muito consciente a forma que ela lançou o desafio, ela foi muito habilidosa, né? Ela não falou que eu tinha que fazer nada. Eu falei, eu aceito. E comecei a fazer e foi super leve, né? Aí agora continuo fazendo, não faço exatamente todo dia, mas aí eu brinco com ela, falando, não, um Reels vale por 2 stories, tá tudo certo. Aí nós vamos negociando aqui a inspiração. Mas eu vejo, Pri, também eu estava vendo aqui, que muitas pessoas no digital, na vida, elas querem já ir para o terceiro ponto, já querem ser inspiração, já querem mostrar, já querem dar dica, mas elas não querem passar pelos outros dois, não quer passar pela transpiração, quer viver o processo, né? Realmente para ter a autoridade de falar aquilo pela experiência, não só pela teoria, e respirar, parar para respirar. Realmente isso aqui vai ajudar as pessoas, passar um conteúdo consciente. Eu sei que uma das coisas que você sabe fazer muito bem é também transformar essas histórias em conteúdos relevantes, né? O que você pode comentar aí sobre isso também? Essa questão de materializar o livro, né? O livro, eu não sei quem foi que inventou esse ditado que na vida a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, mas é um ditado que serve como uma luva aqui e muita gente tem esse sonho. E muitas vezes a pessoa acredita que esse é um sonho distante, porque não tem habilidade de escrever, não consegue se concentrar, parar para escrever. Isso para mim é um dom natural, veio, sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever. E ao longo desse movimento todo, eu entendi que esse era um propósito da minha vida, pelo menos nesse próximo bloco de anos aqui. Eu estou mergulhada nesse propósito de eternizar legados e ajudar pessoas que querem deixar a sua história no mundo, que querem servir de inspiração, que acreditam que a sua história pode criar atalhos na vida de outras pessoas, pode inspirar outras pessoas a criarem novos projetos.
E o que eu penso, e uma das coisas que eu embaso muito a minha estrutura da empresa, é que se não fosse pela história de vida, a Bíblia não seria escrita em formato de história de vida. Então, se o livro mais vendido, mais lido, mais consumido do mundo foi escrito assim, esse é um excelente canal para a gente distribuir o nosso conhecimento, distribuir os nossos ensinamentos. As pessoas se conectam com pessoas, se conectam com a história das pessoas. Então, isso é o que eu faço dentro da Nunes Produtora, dentro da Rio da Vida Editora, que é eternizar esse legado, materializar esse sonho de escrever um livro. Maravilhoso, eu gostei muito desse nome, Rio da Vida Editora, né? De onde surgiu esse nome? O nome do Rio... O que significa, né? Então, o nome do Rio da Vida, ele surgiu, na verdade, tem até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Ele veio numa cerimônia de ayahuasca, eu estava lá consagrando, eu já sabia, já tinha decidido criar a editora e eu não tinha ainda o nome. E eu fui dedicada naquela consagração que eu queria receber o nome ali. E chegou um determinado momento e entendi, tá, agora é a hora do nome. E daí começou a vir uma música de água, né, tipo essa aqui que tá caindo aqui. Pois é, tá começando a chuviscar aqui, gente. Vamos torcer para não chover mais. E daí começou um barulho de água e daí em um determinado momento a música falou não, eu entendi, né? Rio da Vida. E daí aquilo ficou na minha cabeça, falei, tá, então... E não foi só o que a música falou, fez toda uma história na minha cabeça, o rio, os barquinhos, então cada livro era um barquinho, os barquinhos iam crescendo, então teve toda uma história, uma narrativa ali no meio da consagração. E daí eu, né, criei o nome, criei o logo, enfim, muitas coisas aconteceram e depois eu fui resgatar a música da ayahuasca até descobrir que a música não falava Rio da Vida. Meu Deus! Então as experiências espirituais, elas são assim, né? Elas levam a gente pelo caminho, mas é o que a gente entende da experiência, não necessariamente o que a experiência de fato trouxe pra gente. Maravilhoso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A chuva aqui tá engrossando. Nós vamos parar aqui agora, ok? Pra gente buscar aqui um novo abrigo aqui e a gente vai continuar a segunda parte de algum outro lugar aqui. Mas nós vamos parar aqui pra gente não correr o risco de ficar totalmente molhado aqui também, tá? Mas olha, Pri, te agradeço aqui até aqui. Nós vamos parar essa gravação aqui e vamos continuar, porque esse é o Rio da Vida. A gente tem que fluir com a natureza. Exato. A gente escolheu gravar aqui na natureza, a gente precisa respeitar a natureza, né? Tá um sol aqui também, olha, mas já deve sair até um arco-íris daqui a pouco aqui também. Pode ser, Pri? Pode ser. Então pronto, vamos lá. Ih, caramba. Ligamos na chuva mesmo, que o Toshi tá com medo de molhar o celular, mas a gente vai na chuva mesmo. A gente só tá ouvindo a chuva, ela nem relou na gente ainda. E eu tô com medo não é de molhar o celular, só de molhar minha careca também. Não vai derreter, não vai, já sou. Mas, ô Pri, já que você falou sobre, né, essa canalização que você teve aí, né, durante a cerimônia do Rio da Vida, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação aí, né, da espiritualidade. E como que você relaciona a espiritualidade com o mundo dos negócios, que é uma coisa que eu faço muito aqui no Clube da Transformação, né, mostrar que as coisas não estão separadas. Sim, sim. Olha, eu acredito que todo empresário já é um pouco doido por si só, um pouco louco por topar esse movimento, essa autorresponsabilidade. Quando você decide ser empresário, o teu nível de autorresponsabilidade aumenta significativamente a ponto de você entender muito mais o que você faz na sua vida, as suas relações, as pessoas que você vai interagir, seja seus clientes, fornecedores, equipe. E eu tive a oportunidade aí ao longo dos últimos 2 anos de conviver com muitos empresários e também de estudar outras biografias e outros cases de sucesso, e eu começo a notar cada vez mais que o empresário ele toma muita decisão intuitiva, né? É a intuição, que outros chamam de espiritualidade, cada um tem um nome, mas para ser um nome mais genérico é o nome intuição. E quando você toma essa decisão intuitiva, muitas vezes no começo parece uma loucura, né? Mas a diferença entre se isso vai ser uma loucura ou se isso vai virar uma ideia genial é a sua capacidade de colocar em prática, de acreditar algo que ninguém ainda está vendo, que você mal consegue explicar para outra pessoa o que é que você está desenhando, o que está na tua cabeça, e é essa loucura, essa intuição que faz com que grandes projetos aconteçam. Gente, o primeiro podcast Sucesso Consciente gravado na chuva, gente, é isso. Mas vamos lá, até onde a gente conseguir aqui a gente vai. Ainda não nos molhamos ainda, hein? Já tá molhando. Ô Pri, me fala uma coisa, e a editora
Rio da Vida, como é que funciona esse serviço que você presta para o pessoal entender um pouquinho melhor? Quer dizer que se eu quiser escrever um livro da minha vida, da minha empresa, do que eu quiser, né, da minha metodologia, você ajuda a pessoa a escrever o livro dela, ela não precisa necessariamente ela parar e escrever e digitar palavra por palavra? Como é que funciona esse processo? Exato, então a editora ela vem para cumprir a função da publicação do livro. Então a editora ela pega o livro quando o livro está pronto, já escrito, e faz todo o trabalho tradicional de revisão ortográfica, diagramação e a parte da publicação em si. Então esse é o papel da editora Rio da Vida. E daí, em volta da editora Rio da Vida, eu tenho a Nunes Produtora, que vai auxiliar você em todo o projeto do livro. Então, ela te ajuda desde você ter a ideia, a concepção, como é que vai ser a estrutura dos capítulos, qual que é a mensagem que você quer transmitir, por que que você vai escrever esse livro, qual que é o posicionamento que ele vai ter, como que ele vai se encaixar dentro do teu funil de vendas, como é que ele pode ser posicionado dentro da tua estrutura. Daí eu também faço o serviço de ghostwriter, que é escrever por você. Então o autor do livro é sempre meu cliente, eu não sou autora dos livros que eu escrevo. Então todos os direitos autorais são do meu cliente. Eu escrevo em primeira pessoa, como se fosse ele escrevendo. Então a gente faz todo esse processo pré-produção do livro para entregar para a editora o livro escrito. Daí a editora faz o processo de publicação e a produtora volta no final para organizar o evento de lançamento, que é um dos grandes momentos aí da jornada do livro, que é uma jornada, né, longa, de 8 meses, 1 ano, então é uma jornada longa. E dentro do lançamento a gente mistura o lançamento digital com o lançamento presencial e traça estratégias de pré-venda, de vendas em lote, de venda com outras ofertas, traça estratégia de captação de patrocínio. Então a ideia é que a história de vida do autor, ele tem esse valor, ele tem essa geração de valor e ele possa, de fato, eternizar o seu legado sem ter que colocar dinheiro, que a gente acaba levantando tudo isso com o movimento de patrocínio. Maravilhoso. E só para o pessoal entender, porque é uma coisa que eu não entendia também antes, né? Quando falava assim, nossa, eu vou contratar uma pessoa que vai escrever o livro para mim. Significa que a pessoa não vai participar de nada, você vai inventar tudo da sua cabeça lá e vai escrever e a pessoa só vai botar o nome para dizer que ela tem um livro para os amigos, é isso? Não. Eu sei que não é, mas vamos esclarecer isso aqui pro pessoal. O cliente ele participa de todas as etapas decisivas do livro, tanto que quando alguém me procura, eu falo, ó, o timing do livro, eu tenho o timing aqui de desenvolvimento, mas depende também do teu retorno, da tua resposta. Então o cliente ele faz todo o processo de contar a história, que é o movimento de captação, que é sentar e gravar essa história. Depois ele faz todo o movimento de revisar a história já pronta, revisar o livro. Então é óbvio que ele não vai ler o livro 40, 50 vezes como eu vou ler, mas pelo menos 3, 4, 5 vezes ele vai ler até que o livro possa ser impresso. É maravilhoso. Então, eu acho que muita gente deturpa as coisas, né? Sim. Você, não, fulano não escreveu nenhum livro, isso aqui foi outra pessoa que escreveu. Uma coisa eu acho que é a tarefa operacional de escrever, revisar e tudo mais, e outra coisa é a inspiração. Né? Então, o que eu sinto é que você apoia aí na transpiração, ajuda o cara a respirar, contar a história dele, exato. E aí ele coloca isso pro mundo. E o que você acha? E como a gente colocava ali, brincava muito com os meus amigos corredores, né? Que a gente saía para correr e daí a pessoa falava, nossa, mas como que você consegue escrever tantos livros? Eu falei, então, para mim é muito fácil escrever. É que nem é fácil para você correr, para mim não é tão fácil correr. Eu corro, mas eu corro devagar, corro no meu ritmo, corro no meu processo. E essa galera que participou aí do livro, correu dezenas de maratonas ao longo do ano, corre numa velocidade que para mim é inimaginável. Então acredito que cada um tem a sua habilidade. E não é o fato de você não ter habilidade ou muitas vezes não ter tempo para escrever um livro que vai te impedir de realizar esse sonho. Então você contrata pessoas que sabem fazer isso e cada um faz o que sabe e o restante o universo vai ajeitando. Não, maravilhoso. E qual que você acha que é a importância da pessoa escrever a própria história? Como é que a pessoa se sente depois que ele vê ali pronto ou escreve o próprio livro? O que você tem de retorno para passar por isso? Olha, eu acho que são 2 movimentos. O primeiro é quando a pessoa vai de fato escrever a história dela. Quando ela passa por esse processo de eu nasci dia tal e eu nasci porque meus pais me desejaram ou porque meus pais não me desejaram, e começa a contar a infância e começa a contar a adolescência, vai passando por todas as etapas da vida, existe um processo muito lindo de cura, de ressignificação, porque uma coisa é o que você viveu, outra coisa é quando você observa a tua história de fora e vê quais foram os grandes aprendizados e o que aquilo te trouxe de experiência. Então, quando você vai eternizar a tua história no livro,
você não necessariamente quer relatar só o sofrimento que houve naquele processo, você quer relatar também o que você aprendeu com aquilo, para que outras pessoas que estão lendo o seu livro não precisem passar pela parte ruim que você passou e possam viver esse mesmo movimento de uma maneira mais leve. Então, existe esse processo inicial de cura muito forte quando você conta a tua própria história. E outro processo é quando você se torna inspiração. E daí é algo que não tem como mensurar, não tem, assim, não tem nem como você querer controlar, porque o livro vai cair na mão de tantas pessoas, é tanta gente que vai participando do movimento, da história do processo, que você perde a dimensão de quantas pessoas você impactou ou do que aconteceu na vida dessas outras pessoas por causa da sua própria história. Isso faz muita diferença, gente. Eu sei porque eu até já contei para a Pri, né, que eu demorei 15 anos escrevendo um livro. E meu livro chamava Aqui Isso Não Funciona Porque Aqui é Diferente. Que é a frase que eu mais escutava nas empresas no Brasil inteiro e fora do Brasil, quando eu implementava o projeto de transformação nas empresas, né? Então a pessoa falou, não, olha, aqui a ideia é muito boa, mas aqui é diferente, o cliente aqui é diferente. Aí eu chegava num outro lugar que era uma capital, às vezes no interior, falando, não, essa ideia é excelente. Mas sabe onde vai funcionar isso? Na cidade grande. Aqui não, aqui o cliente é diferente, o cara gosta mais de conversar. Aí eu chegava na cidade grande, o cara, não, olha, aqui é diferente. Sabe onde vai funcionar? No interior. E assim era, e aí eu vi que isso era um padrão, comecei a escrever um livro. Só que só a capa já era inspiração, já me ajudava, entendeu? Até que chegou um ponto que eu falei, não posso ter coisa inacabada. Aí eu transformei ele num e-book, e depois eu vou te mandar para você olhar. E aí a gente fechou esse processo, e eram 4 pessoas escrevendo. Né? Talvez se eu tivesse te encontrado, você teria ajudado, né, a fechar esse processo antes, né? Mas foram 15 anos ali escrevendo isso, e agora eu estou retomando essa inspiração, né, de poder escrever um livro, de poder talvez fazer um livro também aí em colaboração, né? A gente está verificando essa possibilidade e verificando também como que a gente vai fluir, né, de fazer uma parceria aí com o Clube da Transformação, com a produtora, né, com a editora e todo esse processo também. Eu queria que você falasse como é que funciona o livro em colaboração também, como é que funciona esse processo. Então, o livro em coautoria, o principal ponto inicial de um livro de coautoria é a estrutura da organização. Então, normalmente existe um agente agregador das pessoas que vão participar do livro de coautoria, um motivo em comum para que todas essas pessoas se conectem. Então é a famosa teia, né? Tem alguém que é a aranha ali que tece a teia e as outras pessoas que vão grudando na teia e fazendo parte desse ecossistema. Então normalmente as pessoas me procuram para serem organizadoras de livro de coautorias. Então hoje nesse momento já tem vários, né, em processo de escrita. E daí a partir disso a gente entra como organizador no projeto, estrutura o projeto, faz todo o nosso planejamento de lançamento, de entregáveis, e daí começa a convidar os coautores, que por sua vez gravam podcasts, né, gravam junto, organizador, coautor, e daí a gente vai fazendo todo o processo da escrita do livro, até chegar no lançamento, que é um dos grandes momentos que junta toda essa família que acaba se tornando o livro de coautoria. Você está ao lado de pessoas que estão falando um tema próximo do seu, que estão seguindo um mentor que é o mesmo que o seu, que estão tendo hábitos parecidos com os seus, que estão tendo comportamentos parecidos com os seus. Então você cria esse senso de pertencimento, esse senso de estar ali entregando algo que outras pessoas também estão. Você não é louco sozinho, você vira louco com outras pessoas. Ai, gente, por falar em não ser louco sozinho e outras pessoas, eu queria aproveitar aqui e honrar algumas pessoas que sem elas não seria possível, né, esse nosso encontro aqui também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas aqui, de como foi essa relação com essas pessoas, tá? Bom, a gente se conheceu num retiro maravilhoso chamado De Volta para Casa, né, que é liderado, né, de forma terrena e espiritual ali por um casal lindo, que é o Michel e a Carla. E eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre ele, sobre De Volta para Casa, o que significa para você. O De Volta para Casa foi um divisor de águas na minha vida. Eu participei desde o primeiro, que foi lá em Floripa, em setembro de 2023, e de lá para cá, o De Volta para Casa é a minha casa, né? Então é um lugar que eu me sinto muito pertencida, que eu me sinto muito querida, muito amada. Então eu fico contando os dias para a próxima edição, já fui em quase todos aí. E foi uma honra conhecer você ali, né? E poder conhecer tantas outras pessoas que fazem parte desse movimento. Tenho hoje muitos clientes do De Volta para Casa também. E o livro do Michel também está sendo escrito. É a minha forma de contribuir para essa sanga que tanto me privilegia.
E acho que também não dá para falar do De Volta para Casa sem falar do Rô, né? Pois é, ia chegar aí, mas já que você já chegou, vamos embora, vai nessa. Continua. Não, o Rô foi outra grande pessoa que conectou, né? Que deu vida para o De Volta para Casa, que impulsionou, desafiou o Michel a fazer tudo isso que ele faz com uma maestria maravilhosa. E eu também tive uma participação muito grande no Ultrapassando Limites. O Ultrapassando Limites também fez parte da minha vida, o Rô, a formação em coach que eu fiz lá. Fala pro pessoal quem que é o Rô. O Rodrigo Biratã Cardoso é um grande treinador, né, um dos maiores treinadores do Brasil, que tem passado por esse movimento de transformação, faz parte também do Clube da Transformação. E é lindo de acompanhar ele desde o movimento ali de treinadores, de palco, e agora essa versão mais espiritual que a gente tem vivido com ele no De Volta para Casa. Não, maravilhoso, gente. E realmente as conexões que a gente faz na nossa vida fazem muita diferença, né? Então, para mim também foi muito especial ter conhecido o Rodrigo, a Rosana, o Michel, a Carla, toda essa egrégora ali, né? Do Power Mind, do Rodrigo Biratã Cardoso, o Michel e a Carla. E é o que eu falo, né? Surgiu até essa expressão, até lá no Retiro, é só bênção, né? Porque é só bênção mesmo, Bezinho, que isso aqui é um ser humano assim iluminado, né? Que a gente tem um mini podcast que eu gravei com ele, que é um músico, compositor maravilhoso, consciente. E assim como eles, tem muitas pessoas que são pontos de luz, que eu falo, né? Que são pessoas iluminadas. E eu falo porque a situação do mundo é tão crítica hoje que os semi-iluminados já foram convocados para falar. Você não precisa se iluminar completamente ainda. Se isso acontecer, ótimo, mas ó, tem luz? Tem, então fala. Abre a boca, meu filho, vambora. Escreve um livro, leva a luz para onde você quiser, né? Porque a gente precisa disso no nosso planeta. E o meu propósito no Clube da Transformação, como a gente vem conversando, é exatamente conectar todas essas pessoas, né? Que não está desconectado. Né? É possível falar de serviço ao cliente e ao mesmo tempo falar de espiritualidade, falar de meditação, falar de presença. É possível falar de liderança e também falar de constelações familiares, constelações organizacionais. Porque se um líder não está no lugar dele, como é que ele vai liderar alguém fora do lugar dele? Não tem como. Então, meu papel nesse momento tem sido juntar tudo aquilo que o mundo tentou separar e que agora a internet, a inteligência artificial, a nossa inteligência natural e a nossa intuição está juntando. Né? Esse é o meu propósito aí. Já que você me trouxe o livro aqui, eu trouxe aqui também esse marcador de página que a gente lançou lá no Congresso de Felicidade ano passado. Aí eu vou te entregar oficialmente aqui agora no nosso podcast, que as áreas do clube, né, que estão baseadas nessas sete áreas aqui do clube. E eu queria que você comentasse um pouquinho o que você achou dessa loucura aí do Clube da Transformação também. Então, toda grande ideia genial começa como uma loucura. Agora é consistência, trazer as pessoas certas para que tudo isso que está na tua cabeça possa de fato se materializar, porque eu sei que são muitos e muitos planos e eu acredito que o Clube da Transformação ele vem de fato para dar voz para essas pessoas. Muitas vezes quando eu medito, me vem a mensagem de que a gente que tem esse brilho, que tem essa luz, que, como você falou, não precisa ser muito iluminado, mas só ter um pouquinho mais de luz, chega a ser um pouco de egoísmo nosso guardar isso só pra gente. Então, quando a gente começa a se expor, começa a compartilhar, eu sei que não é gostoso fazer stories todo dia, eu também não gosto, não é gostoso fazer postagem todo dia. Às vezes a gente só quer ficar fazendo o nosso dia a dia, todo mundo tem um monte de compromisso, quanto mais você cresce, quanto mais você expande, mais responsabilidade você assume. Mas eu acredito que quando você está dentro do teu propósito, chega a ser egoísmo seu, você querer se privilegiar perto de tanta transformação que você vai causar no mundo. Então, que bom que tem um louco aqui que está liderando essa galera toda e tenho certeza que faremos aqui muita diferença e muitas transformações. Que bacana, Pri. Uma das coisas que me fez botar a cara foi quando eu escutei uma coisa que é o seguinte, que se você não fala, né, na internet, nas redes, você está abrindo espaço para alguém com menos consciência, às vezes menos conteúdo e com uma informação que talvez não é a melhor, chegar nas pessoas, né? Ou seja, na verdade a gente está sendo negligente. Se a gente tem alguma coisa boa para compartilhar e não está compartilhando. Mas assim como tudo na vida é uma questão de encontrar o seu jeitinho, né? O meu jeitinho qual foi? Com podcast, né? Para mim é mais fácil, assim, para mim é mais leve. Eu estar conversando com as pessoas e aí a gente faz os cortes e é mais leve. Agora já evolui para os stories. Agora meu próximo passo é o Reels e assim vai.
né? Mas eu tô aprendendo aqui também nesse mundo, gente. Não é uma tarefa tão simples assim, porque desafia nossos hábitos, né? E aos poucos eu tô aprendendo a ter hábitos digitais e integrando também no Clube da Transformação o presencial com o físico, né? Que o mundo hoje acho que é isso, é um mundo digital, né? E no clube, o que a gente vai ter também, Pri, são os encontros ao vivo, né? Porque eu acredito que no mundo da inteligência artificial, a gente já não vai saber mais o que é verdade e o que não é. Tá gravado. Agora, está todo mundo ali, entra ali no Zoom ao vivo, tá ali, encontrou, carne e osso, pegou no braço, né? No Sucesso Consciente Experience. Eu acho que cada vez mais isso vai ser um luxo. Eu acho que o novo luxo é poder falar com o ser humano real olhando nos olhos. Exato. Isso para mim vai ser o novo luxo, a nova tendência. O novo luxo é ser humano. O novo luxo vai ser ser humano e eu saber que eu tô com outro ser humano na minha frente, conectado, falando a verdade de coração para coração, né? E conectado com isso, né? Porque isso não vai ter como a inteligência artificial substituir. Exato. Né? E eu conversava com uma pessoa essa semana falando, olha, podcast vai continuar sendo a tendência. Porque você pode botar a que for, mas duas pessoas conversando é muito difícil você colocar. Duas pessoas contando uma história, caindo uma chuva no meio do parque. Putz, dá até para reproduzir, mas olha, é muito difícil. Então vai dar muito trabalho. É só bênção que até acabou o barulho em volta do parque. É só bênção que já teve sol, já teve chuva, já teve de tudo aqui, gente. E aqui o podcast continua. Aí a gente não para aqui não. Transpira, respira e inspira. É isso aí. Que maravilha, hein? Ai, Deus. Só vamos respirar. Ô Pri, o que você sugere? Você não pode sair daqui sem responder a pergunta principal, né? Que é a pergunta que não pode faltar no nosso podcast, que é o que significa sucesso consciente para você. A Pri falou que estava ensaiando essa resposta há uma semana. Eu estava ensaiando, porque eu já assisti tantos episódios do Sucesso Consciente e eu concordo com muitas das respostas que foram dadas. Pelo menos todos os que eu assisti, eu concordo com as definições. E daí eu fiquei pensando qual que seria a minha definição. E a conclusão que eu cheguei é que, para mim, sucesso consciente, ele é uma questão de você saber estabelecer prioridades na sua vida. Então, eu acredito que a primeira prioridade, e daí vem um jargão diferente aí, sucesso consciente é ser egoísta. Porque se você não se coloca em primeiro lugar, e se você não se trabalha para ficar bem primeiro, como é que você vai entregar o seu melhor para outra pessoa se você não está bem? Então, eu passei muitos anos da minha vida sendo educada a atender o outro, mas não atender a mim mesmo. Então eu acredito que quando você estabelece uma ordem correta de prioridade, a primeira prioridade é você se atender, para você poder estar bem e assim servir o outro. A segunda prioridade são aquelas pessoas que são colocadas na sua vida ali na escada da evolução, que vêm para você evoluir. E as principais dela é pai, mãe, filhos, irmãos, família mais próxima, esposa, marido. E são essas pessoas que estão ali para causar as principais experiências que vão te fazer olhar para os seus padrões, quebrar os seus padrões e dar passos evolutivos. E daí muitas vezes a gente acaba invertendo as prioridades, porque o sucesso parece que é o que a gente vai conquistar no trabalho, parece que é o que a gente está vendo lá fora, o que a gente está vendo com outras pessoas. Só que o que adianta você ter um resultado sensacional, um resultado extraordinário que vai te trazer coisas materiais, se você chega em casa e você não consegue ter uma boa convivência com seus filhos, você não consegue ter uma boa convivência com seus pais, você não consegue falar e se abrir com aqueles que estão ali, que são os seus principais instrumentos de evolução. Então, eu acredito que o sucesso consciente é essa prioridade. Primeiro você, depois aqueles que estão mais próximos a você, que são os principais instrumentos de evolução, e em seguida o que é o sucesso normal, né? Que dizem aí o sucesso normal, o trabalho, as coisas materiais que a gente vai conquistando na vida. Maravilhoso, hein? Valeu a pena ensaiar uma semana, hein? Ai, gente, não sei se vocês já ouviram falar da autoestima transpessoal. Esse é um termo que eu aprendi. Eu sou um dos líderes aqui no Brasil do movimento de autoestima, né? É um projeto integral e internacional de autoestima do Bob Mandel, que o saudoso Bob Mandel criou. E a autoestima transpessoal, ela traz uma coisa bem interessante, porque é exatamente o que você falou, ou seja, eu preciso entender a autoestima, ou seja, eu vou cuidar de mim primeiro, né? Porque se você não cuidar de você, não se amar, não tem como você amar o outro, ou gostar do outro, ou se interagir com o outro, e saber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Porém, você é a pessoa mais importante na sua vida que está se relacionando com a outra pessoa que é a pessoa mais importante na vida dela.
E aí isso muda o jogo, porque beleza, ok, eu vou né, ser um pouco egoísta ali, vou fazer o que eu preciso fazer primeiro por mim, né, inclusive colocar o meu nome na agenda para correr, para caminhar, para fazer um exercício, o que for, mas eu preciso entender também que eu vou respeitar a prioridade do outro também, e esse outro seja o outro quem for, né, ou seja, a gente precisa se relacionar ali com o outro que é transpessoal, ou seja, como que eu vou também despertar a autoestima e o melhor do outro, não só em mim. Ou seja, parar de olhar só para o espelho, mas olhar para o que está à sua volta também. Parar de olhar só para o seu umbigo, mas olhar para o que está em volta também. Isso para mim também é o sucesso consciente, trazer essa autoestima de volta. E eu gostei que você trouxe essa visão aí de primeiro você, né, e depois o outro. Não adianta nada ficar querendo cuidar de todo mundo, que isso não é sucesso. E eu acho que é muito interessante também, Pri, a gente partindo para o final aqui, a gente falou de várias pessoas aqui, mas eu queria que você falasse da sua relação que você tem com seus filhos hoje. E do processo que você tem, de a maneira que você educa eles e que você trabalha com eles, né? E tudo mais. Eu achei bem interessante também, se você puder comentar um pouquinho. Então, dentro De Volta para Casa, a gente tem muito essa consciência de que quem são os principais instrumentos de evolução na nossa vida. E os principais são pais e filhos. Então, os meus filhos hoje são pequenos, a minha filha mais velha tem 7 anos, o caçula tem 4, e eu tenho uma criação com eles muito aberta, muito livre, eles são seres de puro amor. Eu acredito muito que não são, assim, primeiro que eu acho que a educação não devia chamar educação, devia chamar programação. A gente não educa as crianças, a gente programa as crianças com as nossas crenças. E não somos nós os pais que vêm para educar os filhos, são eles que vêm para nos educar. Então são eles que me ensinam todos os dias. É a hora que acontece alguma coisa com eles que eu começo a me observar por que eu estou irritada com o comportamento dele. O que ele está espelhando que eu não consegui ver. E eu tento criá-los aí de maneira muito amorosa, muito aberta, trazendo um certo nível de consciência. A minha formação, ela tem uma bagagem muito grande do Murilo Gando, criando crianças criativas. Ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, também estudei muito disciplina positiva, várias tendências aí mais abertas que desconstroem alguns padrões. Então, por exemplo, hoje quando os meus filhos estão brincando e eles caem, a primeira coisa que eu faço é não reagir. Eu deixo ver o que vai acontecer. Daí eu chego perto e falo, filho, parabéns, você caiu, porque você tentou, você caiu. E tá tudo certo, só cai quem tenta. E machucou, eu até brinco, machucou, vou lá, dou um beijinho, faço um carinho. Serena tá chorando, falo, mas machucou muito, a gente precisa ir pro hospital ou dá pra continuar brincando? Não, mamãe, dá pra continuar brincando. E assim vai. Então, os meus filhos não choram, não fazem escândalo, sabe? E tudo isso é uma construção, algo que vem assim dessa criação que eu também, quando me tornei mãe, foi praticamente uma faculdade à parte. Eu decidi que eu não queria instalar os hábitos tradicionais que eu tive e, claro, honro muito meus pais por terem me trazido até aqui, mas eu queria aprender a educar de uma forma diferente. Então eu pesquisei muito, eu estudei muito para chegar nesse ponto de maturidade que eu tenho hoje. Inclusive eu tenho uma terapeuta, né, que trabalha com os meus filhos, ela fala assim, mas você acha que eles têm consciência para tudo isso que você está falando? Eu falo, não sei se eles têm consciência, mas eu vou continuar repetindo até que eles entendam, uma hora eles vão entender. Pois é, e às vezes para escutar coisas que não são tão conscientes, ele não precisa de tanta consciência, né? Exato. Por exemplo, eu repito muito pra minha filha assim, ela fala, mamãe, eu tô com medo. Eu falo, filha, a mamãe também tem medo, mas coragem não é não ter medo. Coragem é fazer com medo mesmo. Então eu tô vendo que você tem medo, mas você também tem mais coragem do que medo? Então hoje você tem coragem? Ah, então eu tenho, mamãe, então eu tenho coragem. Então muitas vezes ela tá no dia a dia dela e ela se depara com uma situação que ela fala, mamãe, tô com medo, mas na hora ela já repete, mas eu também tenho coragem, então eu vou. E ela mesma vai experimentando e caindo e se machucando, porque tá tudo certo criança cair, tá tudo certo se caiu porque tentou. E enfim, no começo é difícil quebrar esses paradigmas, é difícil quebrar esses padrões que são instalados na gente, mas com o ambiente correto, com pessoas disruptivas, com pessoas que questionam, a gente vai se adaptando a esse novo normal. Maravilhoso, querido. Excelente. Nossa, te agradeço muito, Pri. Agradeço muito aí por compartilhar aí tantas coisas lindas aí também. E eu queria que você deixasse ali uma mensagem final ali para quem falar o que você quiser, para quem você quiser, mas principalmente para aquelas pessoas que têm vontade de repente de escrever um livro, contar sua história, e às vezes tem medo, ou tem receio, ou acha que é muito difícil. Não sei, o que você quiser, tá aberto aí para você.
Olha, eu acredito que existe o timing certo para você eternizar o teu legado, para você colocar a tua história no mundo. E se você ainda está em dúvida se é o teu momento, se não é o teu momento, se permita pelo menos uma conversa, procurar alguém que pode te ajudar no processo, alguém que tem um pouco mais de experiência que você, que muitas vezes é muito mais simples do que você imagina. Escrever um livro não é o bicho de 7 cabeças e você pode estar criando alguns monstros que na verdade não existem. Então se permita pelo menos viver parte do processo para você decidir se de fato é o teu momento ou não. Muito bem, e eu acredito que, juntando com o que você falou, né, do medo e da coragem, toda transformação, ela precisa de coragem, né, para ser feita, porque a transformação, ela é uma morte. Você morre para um lado e renasce para o outro, né, deixa ir para deixar vir o novo, né, mas as pessoas estão tão apegadas ao que elas já conhecem, ao que elas já sabem, que tem medo de ir para o novo. Né, que tem medo de experimentar, de ousar, de explorar a coragem também. Né? Eu mesmo estava aqui, eu falei, ó, vai chover aqui, vamos lá, então não, vamos embora, vamos encarar. Né? Aí a gente foi, entrou num acordo aqui e falou, não, vamos arriscar. Aí a Pri ainda falou assim, se chover demais, aí a gente sai, entendeu? Eu falei, tá ótimo, então vamos lá. Aqui, ó, tá caindo umas gotinhas aqui de novo, mas a gente conseguiu completar aqui com sucesso consciente essa operação, porque eu acredito que o sucesso consciente não é um lugar onde você vai chegar, não é uma coisa que você vai buscar. Sucesso consciente é isso, poder gravar um podcast no Parque do Ibirapuera, chovendo, com sol, com tudo mais, e desfrutando e dando risada, né? Isso é sucesso consciente, viver o processo. Sucesso consciente é algo para ser vivido, é um caminho para ser percorrido, né? E o que a gente faz no Clube da Transformação é exatamente trilhar esse caminho do sucesso consciente e ser inspiração para as pessoas para isso também. Então, gratidão mais uma vez, Pri, gratidão a vocês aí que nos escutaram, nos assistiram aí até agora. E a gente espera que você possa, depois da gente transpirar aqui, respirar, que a gente possa ser inspiração para vocês aí que nos assistiram até agora também. Gratidão e até o nosso próximo podcast Sucesso Consciente. Arro.